os três grandes inimigos do crente. Primeiro inimigo do crente, a carne. Segundo, o diabo. E terceiro, o mundo. Que isso, pastor? É verdade. Escute bem, nós temos dois inimigos do lado de fora, o diabo e o mundo. Mas nós temos um inimigo do lado de dentro, e esse é o pior. A carne, a inclinação da carne, que Paulo diz lá em Romanos 8, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Dois elementos, ou dois inimigos do lado de fora, e um inimigo do lado de dentro. Porque o diabo só entra quando você dá legalidade para ele. O diabo só entra em nós, só entra na vida de uma pessoa quando você abre a porta para ela. Por isso que está escrito lá, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito lá? A Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Preste atenção, ele fica assim, ó, cirandando em nossa volta. Mas ele só entra se você abrir a porta. Senão você vai deixar ele doidinho. Ele vai ficar o mês todo, o ano inteiro, só assim, ó, cirandando, dando volta ao seu lado. Mas se não tiver brecha, ele não entra. Ele é o nosso adversário. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas tem um jeito de afugentar o diabo. O verso seguinte diz: o qual resistir firme na fé. Tiago escreveu dizendo: resistir o diabo. Mas como é que você resiste o diabo? É através da fé. Ó, o qual resistir firmes na fé, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir dele, ele vai fugir de você. Então o diabo só entra quando você dá legalidade. Quando você abre a porta, aí ele entra. Por isso que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Isso é muito forte. Vê em Lucas capítulo de número 22, verso de número 3. Ele entra. Olha o que diz: entrou, porém, Satanás em Judas. Quem era Judas? Um dos 12, um dos discípulos de Cristo. Era cristão, mas entrou. Por que entrou? Porque ele deu lugar. Ele deu lugar. Entrou Satanás em Judas. Quando você dá legalidade para o diabo, abriu a porta, o diabo entra. Pode ser cristão, pode ser discípulo. Entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Mas por que entrou? Porque Judas deu lugar. O que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 27? Põe no telão. Está escrito: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se você dá lugar, ele entra. Não deis. Por que ele entrou em Judas? Porque Judas deu lugar. O diabo sabia qual era a sua fraqueza. Estava com a bolsa. João escreveu a respeito disso. Ele tinha a bolsa, pegava ali tudo que ele queria. E a tentação então veio com relação ao dinheiro. A fraqueza dele é o dinheiro. Sabe que quando o diabo descobre que você é avarento, meu filho, ele vai fazer você ficar viciado ao dinheiro, só ficar correndo atrás do dinheiro. E a Bíblia diz que quem corre atrás do dinheiro vai ficar mais pobre. Sabia? Está escrito. Quem corre atrás do dinheiro nunca se fartará com o dinheiro. Você não precisa correr atrás do dinheiro para você ser uma pessoa próspera. Também na área financeira. Não.
Ser fiel a Deus tão somente. E aquilo que Deus tem para você vai acontecer no tempo dele. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se você dá lugar, o diabo vai entrar. Agora, como é que fecha a porta? Está escrito aí, Efésios 4, versos 28 e 29. Aquele que furtava, aí não furta mais. Então fecha a porta para ele. Não dê lugar para o diabo. Aí segue o conselho de Paulo. Aquele que furtava, já não furta mais. Antes, vai trabalhar agora. E viver do suor do seu rosto. Com os trabalhos de suas mãos. Fazendo com as mãos o que é bom. E que tenha também que repartir, tenha liberalidade para repartir com aquele que tiver necessidade. O verso 29, não saia da vossa boca. É por isso que você tem que tomar cuidado. Você abre o seu bocão para falar coisa que você não sabe, para murmurar, falar mal do seu irmão, das pessoas. E aí, é uma brecha para o diabo. Como que o diabo gosta, irmão? Essas fofoquinhas através do WhatsApp, né? Das mídias sociais. E como é que foi? Aí não gostei não. Ó, a mensagem foi muito dura. A palavra foi, sabe? Parece que o pastor tinha um endereço certo. Tem mesmo, é o teu coração, rapaz. O endereço é esse. Ah, pastor, parece que é uma palavra premeditada. Sabe que, não, nada disso. Você não crê na ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o pastor diz às igrejas. Não, o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que furtava não vai furtar mais. Aquele que falava muito, palavras torpes, agora vai falar só aquilo que é bom, diz o verso 29, para edificação do seu irmão, das pessoas. E elas vão dar graças àquelas que te ouvem. Então preste atenção, não dê nenhuma legalidade. Então, esse é o nosso segundo inimigo, Satanás. Pastor, e o terceiro? Depois eu volto a falar do primeiro. O terceiro é o mundo. O que é que diz 1 João, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Aí é o terceiro inimigo nosso. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, o segundo inimigo é o maligno. E aí o terceiro, está aí, ó. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso seguinte, diz assim, porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E aí, o evangelista João fecha as cortinas dizendo, o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas tem uma coisa, mas aquele, aleluia, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Gente, isso aqui é extraordinário. Então, primeiro inimigo é a carne. Segundo, o diabo, Satanás. E o terceiro, o mundo.